Então digamos que você quer começar a investir e você tem um dinheirinho guardado aí, mas não o suficiente para comprar uma casa. Aí você pensa em investir em alguma coisa. Você pode investir em ações, fundos imobiliários, renda fixa, títulos do governo, cripto, ETF, ouro, um monte de coisa. Parece que tem um monte de opções e você já deve ter visto aqueles anúncios aí no YouTube falando sobre day trade ou investimento em cripto que te dá um retorno absurdo. Dessa forma, com toda essa confusão que tem de informação para você, provavelmente você deve ter um medo muito comum, que é o medo de perder o dinheiro que você trabalhou duro para poder guardar. Então, levando tudo isso em conta, esse aqui é o guia definitivo de investimento para iniciantes. E vamos dividir esse vídeo aqui em 4 partes, que vão estar com o tempo marcado aqui embaixo para você pular se você preferir. A parte 1 vai ser sobre os fundamentos e a filosofia dos investimentos. A parte 2 vai te explicar o porquê e como você deve investir o seu dinheiro em ações, fundos imobiliários e renda fixa. Na parte 3 vamos falar sobre os medos, perguntas e preocupações comuns para você que está começando a investir. Tipo, e se eu perder todo o meu dinheiro? E na parte 4 a gente vai discutir qual é o melhor tipo de investimento para você, de uma forma que te ajude a construir riqueza mais rápido. Parte 1, a filosofia e os fundamentos do investimento. Então vamos começar falando sobre qual é o objetivo de investir. O objetivo de investir é fazer o seu dinheiro conseguir gerar mais dinheiro. Então digamos que você comece com R$1.000 que você juntou aí através do seu trabalho duro. Agora você pode pegar esse dinheiro e colocar embaixo do seu colchão ou em uma conta bancária. Mas o problema é que tem uma coisa chamada inflação, que você deve estar vendo nas notícias o tempo todo. Então os seus R$1.000 hoje, que podem fazer uma compra do mês para 2 ou 3 pessoas, daqui a alguns anos, quando a inflação subir, essa mesma compra do mês vai valer R$1.300. Com o tempo, o seu dinheiro vai perder valor. O dinheiro perde o seu poder de compra. Por isso é ideal investir em alguma coisa. Porque quando você investe, o seu dinheiro cresce magicamente por conta própria. Mas falamos mais sobre isso depois. Isso significa que você pode combater os efeitos da inflação. E isso nos leva à próxima pergunta. Como o dinheiro cresce magicamente, de verdade? A filosofia de investir é você comprar algo agora e esse algo vai te gerar mais dinheiro no decorrer do tempo. E existem basicamente 2 maneiras de como você consegue fazer isso. Se você tiver mais grana, vamos dizer que você compra uma casa. Ela custa uma certa quantia agora, mas existem 2 maneiras dessa casa te dar dinheiro. Primeiro, você pode alugar essa casa e receber um aluguel todos os meses. E segundo, espera-se que o valor da casa também aumente no decorrer do tempo. Se você não tivesse comprado a casa e simplesmente tivesse guardado esse dinheiro no banco, no decorrer do tempo a inflação iria comer todo o seu dinheiro. Um imóvel ou uma casa são exemplos interessantes, porque você recebe uma renda de aluguel e é muito fácil pra gente imaginar como é que isso funciona. Todo mundo paga aluguel, então você está ganhando dinheiro. Mas com a maioria das outras classes de ativo, você não tem esse rendimento equivalente ao aluguel. A principal exceção a isso são algumas ações e fundos imobiliários, que a gente vai discutir sobre isso um pouco mais na frente. Nós temos ações, fundos imobiliários, CDBs, títulos do Tesouro, que provavelmente você já ouviu falar, mas não está muito familiarizado. Você também já deve ter ouvido alguém falar que investiu em cripto e ganhou muito ou perdeu muito. Isso tudo aqui que eu tô falando pode ficar complicado de uma forma bem rápida, então vamos simplificar um pouco as coisas. No resto desse vídeo nós vamos falar sobre ações, fundos imobiliários e títulos do governo, porque esses são os tipos de investimentos que pessoas normais, como você e eu, conseguem fazer com facilidade. Você não precisa ter uma grana alta, como por exemplo para investir em uma casa, e muito menos assumir riscos como essas apostas aí nessas bets que você tá vendo toda hora passar no jornal. Então, ações, fundos imobiliários e títulos do governo é o meio mais básico de você começar a investir. Geralmente, quando as pessoas estão falando sobre investir dinheiro, elas falam, eu vou comprar um pouco da Petrobras, ou vou comprar um pouco da Vale, ou até comprar um pouco da Ambev. Então vamos falar sobre isso. Parte 2, por que e como investir em ações, fundos imobiliários e títulos do Tesouro. Aqui vamos dividir a parte 2 em 2 subpartes. Primeiro a gente vai falar sobre os títulos do Tesouro. Você já deve ter ouvido que investir no Tesouro Direto é a forma mais segura de fazer um investimento. Mas fique sabendo que também é possível perder dinheiro se você não souber o que está fazendo. O Tesouro basicamente é dividido em 3 títulos diferentes. O primeiro é um título pré-fixado, o segundo é um título Tesouro Selic e o terceiro é o título Tesouro IPCA. Você pode encontrar todos esses títulos no próprio site do Tesouro Direto. Só que, apesar de você poder fazer essa compra por lá, você vai precisar ser cadastrado em uma corretora para poder comprar esses títulos. Então, geralmente, a gente compra esses títulos diretamente pela nossa corretora. Títulos do Tesouro nada mais são que uma dívida do governo para alguém que compre. Ou seja, você empresta dinheiro para o governo para receber esse valor com juros no futuro. Vamos falar sobre o título pré-fixado. No título pré-fixado você tem uma taxa fixa. Então, independente do valor que esteja a taxa de juros do país à época que você estiver resgatando no vencimento do seu título, você vai receber aquela taxa fixa. Esse é o título mais arriscado, onde você realmente pode perder dinheiro. Digamos que você comprou títulos do Tesouro pré-fixado a 5%, e ele está para vencer daqui a uns 2 anos, e digamos que lá no final, no dia do vencimento, a taxa de juros do país está em torno de 12%. Isso vai fazer com que no vencimento ele vai valer menos do que valeria se a taxa tivesse ainda em 5%. E existem outras 2 classes do Tesouro, que são as classes de Tesouro Selic e Tesouro IPCA+.
Esses são títulos do Tesouro pós-fixados e aqui também existe a chance de você perder dinheiro. Só que isso só acontece se você resgatar o valor desse título antes do vencimento. Lembrando ainda que essa também é uma forma de você ganhar mais dinheiro do que aquele título te pagaria no futuro. Uma vez que você comprou um título, por exemplo, Tesouro IPCA, mais 6, e de repente as taxas de juros caíram e agora o Tesouro IPCA está com uma taxa de juros, por exemplo, mais 3, se você vender esse título nesse momento, significa que você vai estar ganhando mais dinheiro do que no vencimento dele. Uma vez que a taxa de juros sobe, o seu título vale menos. Uma vez que a taxa de juros cai, o seu título vale mais. O nome disso é marcação a mercado, e se você quiser, comenta aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo explicando somente sobre isso. Basicamente, esse é o investimento de renda fixa mais utilizado pelos brasileiros. Temos ainda também o CDB, que nada mais são que ao invés de você emprestar dinheiro para o governo, você empresta dinheiro para um banco privado. É possível achar CDBs aí que pagam até 200% do CDI, e aí é só você dar uma olhadinha na sua corretora que você vai conseguir encontrar. Todos os investimentos feitos nesses bancos privados em CDBs, eles são segurados pelo FGC, que garante ao investidor até R$250 mil, caso aquele banco venha a quebrar e não honre com os pagamentos de CDBs que ele lançou. Lembrando que esse valor de 250 mil é por corretora, então se você tem 250 mil em uma corretora e 250 mil em outra corretora, você está segurado desses 500 mil reais investidos em CDB. Agora vamos falar da renda variável e a gente vai começar falando sobre ações. Quando você investe em ações, por exemplo, você está comprando basicamente uma porcentagem de uma empresa. Digamos que, por exemplo, eu quisesse comprar ações da Petrobras. Eu vou buscar pelo código da Petrobras dentro da minha corretora, no caso Petri4, e eu vou encontrar lá dentro a Petrobras porque ela é uma empresa de capital aberto, o que significa que o público pode negociar ações dessa empresa. No mundo ideal, eu só entraria no site da Petrobras e compraria as ações daquela empresa. Mas, na verdade, não é assim que funciona. A gente precisa de um intermediário para poder fazer isso. E esse intermediário é o que a gente chama das corretoras. Mas uma vez que eu passei pela corretora e eu já comprei as minhas ações da Petrobras, agora eu posso ganhar dinheiro com isso. Tanto com ações como fundos imobiliários, a gente consegue ganhar dinheiro de duas maneiras. Primeiro, eu posso lucrar esperando que as ações ou o fundo que eu comprei se valorizem. E aí eu posso vender por um valor maior do que eu comprei. Na verdade, com fundos imobiliários, essa valorização é um pouquinho diferente, porque são emitidas mais cotas a partir daquele aumento do fundo, mas a gente vai falar disso mais na frente. A segunda forma de ganhar dinheiro, tanto com ações como com fundos imobiliários, é parecido com o que você faz para ganhar com o aluguel de uma casa, por exemplo. Porque algumas empresas pagam dividendos. Já os fundos imobiliários, você recebe dividendos geralmente todos os meses, apesar da obrigação de pagamento de dividendos para os fundos imobiliários serem de a cada 6 meses. Por exemplo, no Brasil tem uma empresa chamada Taesa, que é conhecida como uma grande pagadora de dividendos. Então, quando você tem uma parte da Taesa, você não está apenas esperando que o preço dessas ações suba, mas você também espera receber os dividendos da empresa, porque os lucros dessa empresa são pagos aos acionistas. Então, por exemplo, digamos que você fosse ridiculamente rico e tivesse 20% da Taesa. Toda vez que eles anunciassem um dividendo, você receberia 20% dos lucros que eles estão pagando. Na real, você e eu provavelmente não vamos ter 20% de uma empresa tão grande como essa, porque isso ia custar muito dinheiro. Mas, sei lá, a gente pode ganhar 10, 15, 20, 200, 500 mil reais se a gente investir nessas empresas que pagam dividendos. E aí parece que você tem uma espécie de renda passiva, que você recebe sem fazer absolutamente nada. Mas, na verdade, são as empresas pagando os rendimentos dos lucros a você, um acionista. E esse dinheiro está caindo na sua conta todos os meses. Isso é bem legal. Então, beleza, agora você entendeu que você pode comprar ações dessas empresas e receber uma pequena porcentagem aí, chamado de dividendos, toda vez que essa empresa tiver lucro e for pagar aos acionistas. Mas e sobre os fundos imobiliários? Os fundos imobiliários têm por obrigação distribuir 95% do seu lucro. E é comum no Brasil que esses fundos paguem todos os meses. Esse pagamento é feito através da quantidade de cotas que você tem. Assim como nas ações, você recebe mais quando você tem mais cotas. Diferente das ações, que o preço de uma empresa pode subir bastante, quando o preço de um fundo imobiliário sobe muito, geralmente são emitidos mais cotas. E essas cotas são oferecidas primeiro para quem já é cotista daquele fundo. A gente chama isso de direito de subscrição, onde você pode usar o seu direito para poder comprar essas cotas novas, ou você pode vender o seu direito de subscrição para outros cotistas ou outras pessoas que desejam comprar. Tá, mas como que você faz para escolher tanto os fundos imobiliários como as ações? Em quais ações, em quais empresas, em quais fundos você deve colocar o seu dinheiro? Será que você deve comprar Petrobras, Taesa, Vale? Ou será que era melhor ir de Renner, Magazine Luiza, Americanas? Ou sei lá, tal comprar ações da Get Ninjas? Ou essas marcas que você conhece? Agora, nesse ponto, as pessoas têm opiniões muito diferentes. A verdade é que a pessoa comum ela não sabe o suficiente para escolher qual ação comprar e quando comprar.
Na real, eu ou você não temos uma visão muito clara sobre, sei lá, acho que a Petrobras vai crescer muito no próximo ano, ou acho que a Vale vai bombar por algum motivo. Mas por qual motivo? Tem muitas pessoas que trabalham com finanças o dia todo fazendo esse tipo de análise, e mesmo assim, elas erram, e erram muito. Então, ao invés de ficar preocupado com qual ação vai subir, qual que é a ação milionária do século, o que você pode fazer é o mesmo que eu faço. E lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, mas o que você pode fazer é diversificar os seus investimentos em empresas perenes e de setores diferentes. E isso nos leva à pergunta, bom, como é que eu faço para escolher essas ações? Bem, é preciso olhar alguns indicadores. E eu vou expor aqui os indicadores mais importantes na minha opinião e que eu utilizo para escolher essas ações. E você pode ter sua opinião, tá? Você pode discordar ou concordar. Inclusive, deixa o seu comentário aqui embaixo para agregar mais nessa explicação. Os indicadores que eu olho são o PL, a dívida líquida sobre o PL, a liquidez corrente, a taxa de crescimento da empresa, o ROI e, para os momentos de compras, o PVP, bem como o valor mínimo e máximo das cotas nas últimas 52 semanas. E, por último e não menos importante, a liquidez das cotas. Você pode olhar todos esses indicadores nesse site que está aparecendo na sua tela agora, ele chama Status Invest. PL é basicamente quanto tempo você levaria para ter o retorno do investimento naquela empresa. Por exemplo, aqui são 5,9, isso significa que, se tudo se mantiver como está aqui, em 5,9 anos, mais ou menos em 6 anos quase, eu teria de volta o retorno do que eu investi nessa empresa. A dívida líquida sobre o PL, eu considero que ela deve ser menor do que 1, porque isso significa que você tem um patrimônio líquido maior do que a sua dívida, ou seja, você não deve mais do que você tem de patrimônio. Aqui vocês podem ver que está em 0,70, por exemplo. Já a liquidez corrente, ela indica a possibilidade da empresa pagar as suas dívidas de curto prazo. É legal que esse valor aqui esteja acima de 1. Aqui a gente pode ver que está em 0,9. Esses aqui são os indicadores da Petrobras, tá? E lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento. A taxa de crescimento da empresa, que é esse CAGR aqui, a gente consegue ver se a empresa está crescendo ou não nos últimos anos. E aqui a gente pode ver que a receita dos últimos 5 anos teve um crescimento de 10,54% e os lucros um crescimento de 25,3%. Olhando aqui para a parte do ROI, a gente consegue ver que tem um ROI de 20%. Isso significa que os pagamentos de dividendos tendem a ser mais altos do que outras empresas, que possuem ROI menor. Então esse aqui é um indicador importante se você visa receber rendimentos. Para saber os melhores momentos de compra de uma empresa, a gente consegue olhar aqui principalmente o PVP, que é o quanto aquela ação está custando, se ela está mais barata ou mais cara do que ela realmente vale. Hoje, por exemplo, essa ação da Petrobras, ela está 24% mais cara do que o preço que ela realmente vale. Se esse valor aqui, por exemplo, tivesse em 0,9 ao invés de 1,24, ela estaria sendo negociada com 10% de desconto. Ela estaria 10% mais barata do que ela realmente vale. E esse daqui é um dos principais pontos que você olha na hora de fazer aportes em ações, bem como em fundos imobiliários que funcionam da mesma forma, tá? Contudo, para ações é importante que não se deixe levar apenas por esse número aqui, porque pode ser que esse número esteja desatualizado para ações. Para fundos imobiliários isso não acontece, é bem relevante esse número aqui de PVP. Um outro ponto importante na hora de fazer o aporte da ação, na hora de você comprar a sua ação aí, é esse valor aqui de 52 semanas, o mínimo e o máximo. Você pode ver aqui que o máximo de 52 semanas da Petrobras está em R$ 39,60 e o mínimo em R$ 29,17. Hoje o valor da ação está praticamente perto do seu máximo, né? A gente está com R$ 4,00 a menos aí do máximo. Então, se esse valor aqui está muito próximo do máximo aqui, pode ser que ele vá corrigir um pouco, tá? Pode ser que ele vá ter uma queda, assim como ele está tendo nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Aqui no Status Invest ainda é possível ver em quais meses a empresa paga dividendos e se ela paga dividendos. Basta descer aqui para baixo e a gente consegue ver aqui o mapa de calor dos proventos. A gente pode ver que no ano de 2024 ela pagou em fevereiro, em março, em maio, em junho, em agosto, em setembro e pagará agora em novembro e em dezembro. Ou seja, a Petrobras vem pagando aí 2 meses subsequentes e um não. Bom, agora que a gente viu o básico aqui de como analisar uma ação, entra outra pergunta: como escolher bons setores? Aqui a gente precisa olhar para o nosso país e ver quais setores são perenes. Empresas, por exemplo, que possuem monopólios. Para pensar, quais setores realmente precisariam que o país quebrasse para que eles viessem à falência? Eu posso pensar aqui rapidamente em bancos, setor de energia, saneamento, serviços básicos. Empresas, por exemplo, como o Banco do Brasil, Itaú, Sanepar, Copasa, Semig, Taesa, Petrobras. Todas essas empresas são empresas perenes no setor, que tendem a continuar por muitos e muitos anos por conta de seus setores. Lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, são apenas exemplos de empresas, tá? Entendendo essa parte de setores das ações, a gente pode utilizar isso também para fundos imobiliários. Os fundos imobiliários têm uma separação um pouco diferente. Geralmente a gente tem alguns fundos de papel,
a gente tem fundos de tijolo e a gente tem fundos híbridos. Fundos de papel basicamente são fundos que emprestam dinheiro para empreendimentos do ramo imobiliário. Fundos de tijolo são fundos que possuem bens imóveis e eles alugam esses bens e esses aluguéis é o que gera aos cotistas os dividendos mensais que caem todos os meses na sua conta. E a gente tem também os fundos híbridos que podem atuar tanto como os fundos de papel, juntamente com os fundos de tijolo, emprestando dinheiro para financiamento e também tendo imóveis para aluguel. Existe ainda um quarto tipo de fundo que são os fundos de fundos, que nada mais são que fundos imobiliários que compram cotas de outros fundos. Pensando dessa forma, a gente também parte para a diversificação e é importante que você tenha uma carteira de fundos imobiliários diversificada. Dentro dos fundos de tijolo, que são os fundos que você possui os bens imóveis e faz aluguel desses bens, a gente pode separar eles também em vários outros setores. Por exemplo, logística, são os galpões logísticos aí de Mercado Livre, Amazon, Magazine Luiza, lojas americanas. A gente pode separar em lajes corporativas, que são esses andares completamente alugados para outras empresas, onde eles colocam seus escritórios. A gente pode ter, por exemplo, um fiagro de tijolo, onde ele faz arrendamento de terra para plantio de soja, de milho ou da agropecuária. A gente pode ainda ter fundos de tijolo de shoppings, são fundos que possuem os shoppings aí de São Paulo, Rio de Janeiro e muitos outros estados do Brasil. São diversos subtipos que você precisa incluir na sua carteira para que tenha uma diversificação e você se proteja de grandes volatilidades. Parte 3. Medos, preocupações e perguntas comuns sobre investir. Você pode perder dinheiro se o valor dos seus investimentos cair. E é aqui que as pessoas ficam completamente preocupadas. Se eu investir meu dinheiro e de repente o valor dessas ações forem a zero? Se eu perder meu dinheiro? Vamos supor que você investiu R$1.000 na Petrobras pouco antes da crise de 2020. Então o mercado despencou, sei lá, 60%. Agora, os seus R$1.000 valem mais ou menos R$400. Eu sei que você está pensando, meu Deus, eu não consigo acreditar, eu perdi 60% do meu dinheiro. Só que existe um porém. Se você vender aqui enquanto você está 60% no negativo, basicamente você vai fazer o que a gente chama de realizar a perda. Você vai ter perdido o dinheiro porque você comprou 1.000 e vendeu por 400. Mas se você tivesse simplesmente não feito nada, apenas segurado essas ações, você pode ver aqui que o valor de antes da crise era em torno de R$30. E hoje, essa mesma ação está valendo R$35. Ou seja, o valor da ação está ainda maior do que o nível de antes da crise. Só que além disso, você ainda teria acumulado 4 anos de rendimentos. Então, mesmo que você tivesse investido uma grana logo antes dessa crise, se você tivesse só deixado o dinheiro lá, provavelmente hoje você teria duplicado ou até triplicado esse dinheiro. Porque no geral, o mercado de ações ele vai tender a subir com o tempo, principalmente se tratando de empresas perenes, como as que a gente citou aqui. É a mesma coisa quando se trata de imóveis. Por exemplo, se você compra uma casa hoje e vai vender daqui a uma semana, pode ser que o preço dela tenha caído nesse curto espaço de tempo. Mas se você tentar vender daqui a 20 anos, a menos que tenha acontecido alguma tragédia naquela região, provavelmente o valor da sua casa vai ter aumentado. Quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro investido, melhor. E como disse Einstein, o juro composto é a 8ª maravilha do mundo. Quais são as chances de que a empresa que possui o monopólio do petróleo no Brasil, apesar de ser uma estatal, simplesmente perca todo o seu valor do dia para a noite? Basicamente zero. Se essa empresa perde todo o seu valor do dia para a noite, a gente vai ter problemas muito maiores para se preocupar do que com a nossa carteira de ações. E é por isso que eu acho razoável fazer essa aposta. Com o tempo, as empresas sobem e se valorizam porque todos os dias as pessoas saem de suas casas para irem às empresas trabalhar. A cada dia o valor está sendo criado, por exemplo, pelos funcionários da Vale, que estão pesquisando novas tecnologias, descobrindo como extrair minério de forma mais rápida, barata e efetiva. Isso significa que, como essas pessoas estão investindo valor humano, é de se esperar que com o passar do tempo, o valor dessas empresas também aumente, porque elas estão fazendo cada vez mais coisas que agregam valor à empresa, e você vai querer continuar comprando mais cotas dessas empresas. Agora, outra pergunta que as pessoas geralmente têm é: quanto dinheiro eu preciso colocar para começar? Preciso ser super rico para investir? E a resposta é não. Com apenas R$10 ou menos, você já consegue comprar uma cota de fundo imobiliário ou até algumas ações. Agora, por exemplo, tem outras categorias que eu invisto, como ETFs internacionais, comprando cestas com um grupo de ações das empresas dos Estados Unidos. Eu também invisto uma parte do meu dinheiro em criptomoedas, onde a gente pode ter um ganho muito maior exponencial do que qualquer bolsa. Mas claro, sempre visando diversificar a carteira e não estando exposto a mais risco do que o necessário. Geralmente as pessoas veem o mercado de ações ou cripto como uma forma de ficar rico rápido, mas na real, se você fizer investimentos diversificados, você vai conseguir ter um bom rendimento no longo prazo. E é o que eu te recomendo fazer. A propósito, se você está assistindo esse vídeo aqui até agora e está curtindo, deixa um comentário aqui embaixo e me fala qual é a sua maior dúvida, se você já investe ou se você está pensando em começar a investir. Qual que é a sua grande dificuldade se você ainda não começou? Parte 4. Qual tipo de investimento é melhor para você de uma forma que te ajude a alcançar a riqueza mais rápido?
Até agora a gente falou sobre o que as pessoas chamariam de forma lenta de conseguir riqueza. Mas a ideia do investimento na forma lenta basicamente é tirar parte do seu dinheiro e investir todos os meses, esperando que daqui a 50, 60 anos você tenha aí os seus milhões na conta. É uma forma de investir devagar e a forma lenta de construir riqueza, já que você vai demorar algumas décadas para conseguir adquirir. E não tem nada de errado em fazer esse tipo de investimento para o longo prazo. Eu também faço isso. Mas tem outra abordagem de investimento que vale a pena a gente falar aqui. Quando a gente ouve falar em investimento, a gente já pensa logo em eu acho que eu deveria comprar ações, ou deveria comprar fundos imobiliários, ou deveria comprar uma casa. Mas se a gente parar para pensar qual que é o motivo de investir dinheiro, o objetivo é fazer com que você tenha mais dinheiro no futuro. Só isso. O lance é que se você ainda não recebe uma boa quantia mensal para poder pagar suas contas, manter pelo menos a sua base e conseguir ter algum lazer, você precisa arrumar uma forma de aumentar mais a sua renda, para que assim você consiga fazer maiores aportes e diminua esse tempo de investimento para que você não precise investir durante 50 ou 60 anos da sua vida até conseguir viver desses rendimentos. Por exemplo, se você pegar R$1.000 hoje e investir na renda fixa, daqui a 12 meses você ia ter algo em torno de R$1.175 e ainda ia ter que descontar os impostos. A pergunta que fica é, será que eu consigo pegar esse dinheiro e transformar em mais do que isso nos próximos 12 meses? E geralmente a resposta é um com certeza. Principalmente se você é novo, você precisa primeiro investir na sua habilidade de ganhar dinheiro. Por exemplo, digamos que você seja assistente de uma empresa e você pode fazer um curso ou um treinamento por R$200. E esse curso te dá a capacidade de fazer mais dinheiro prestando serviço para outras pessoas no seu tempo livre. Agora, digamos que você ganhasse R$1.500 como assistente, mas poderia ganhar 5.000 se tivesse uma habilidade que gera valor para outras pessoas e aí você é pago para fazer esse serviço. De repente, você gastou R$200, adquiriu uma habilidade que vai te gerar muito mais dinheiro do que o valor que você estava recebendo para trabalhar como assistente. O seu retorno desses R$200 vai ser muito maior do que os 10,75%, por exemplo, da taxa fixa que você vai receber em 12 meses emprestando dinheiro para o governo. E aqui eu nem estou falando de você comprar nada, tá? Você pode simplesmente adquirir habilidades assistindo vídeos de graça no YouTube. Como, por exemplo, esse vídeo aqui que você está assistindo e eu estou te passando um montão de conteúdo totalmente de graça sobre investimentos. Inclusive, deixa o like nesse vídeo se você ainda não deixou para ajudar ele a chegar a mais pessoas. A forma mais inteligente de investir é investir em si mesmo para conseguir aumentar a sua capacidade de ganhar dinheiro. E isso não significa que você não deve desde já começar a investir em ações, renda fixa, fundos imobiliários, títulos do tesouro, ou seja lá o que for. Mas significa que você deve ter uma forma de aumentar os seus aportes no decorrer do tempo. Essa é a forma rápida que vai encurtar o seu caminho até a riqueza. Adquira habilidades. Aumente sua renda ao mesmo tempo que você investe o seu dinheiro. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Eu espero te ver no próximo vídeo. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.